olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. Então, eu não consigo distribuir aquilo que eu tenho. E faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. Então, é uma realidade que a gente vive porque é essa dificuldade de lidar com essas questões materiais, que são questões reais para a gente. Mas a gente está vendo hoje, né, com essa situação que a gente está passando, que como é fácil desencarnar, né? Como a qualquer momento, a gente não é uma coisa que a gente queira, não é algo que a gente talvez pense tanto, né? A gente fala, quando chega a hora, mas é o que pode acontecer. E o que a gente vai levar daqui? Essa é a grande pergunta que a gente deve fazer, né? Quando nós, em algum momento, passarmos por essa situação aqui, quando o bem material nos causar aflição, desvario, enrijecer os nossos sentimentos, nós iremos nos perguntar, mas espera aí, quando eu desencarnar, eu vou levar tudo isso? O que eu vou levar realmente, né, de real, de real? Aí, Joana, daqui, né, quem é o rico? Porque nós pensamos que nas riquezas materiais, está falando aqui das posses, e ela fala que rico é todo aquele que doa, que assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. Aí a gente percebe, né? Não tem como, né? Eu não lembrar de Francisco de Assis, porque foi um espírito que veio mostrar para a gente uma outra realidade, né? Dizem os benfeitores espirituais que ele veio demonstrar ao pé da letra o Evangelho de Jesus. Então, ele se desprendeu dos bens terrenos e se doou. Ele doou de si. Ele doou de si e recebeu da vida o melhor, né? Tanto que está na prece dele, é dando que se recebe. Então, ele pôde doar, né, a solidariedade, ele pôde doar a fraternidade, ele teve muitos momentos desafiadores, como nós estamos tendo hoje, né? Nós estamos passando aí por um momento que foi avisado por Jesus, está lá no Evangelho de Mateus 25, o sermão profético, né? Onde, se a gente estudar ali, está tudo escrito desse momento que nós estamos passando. Tem aí vários livros do Divaldo nos relatando transição planetária, amanhecer de uma nova era e transtornos psíquicos, se eu não me engano. É o último da trilogia, ou Perturbações Espirituais. Que tudo isso estava dentro do planejado, vamos colocar assim, né? Mas Francisco veio numa época que, para a gente ter uma ideia, né, só haviam duas classes sociais, que eram os ricos e os miseráveis. Então, foi uma época muito difícil, considerada pelos historiadores, né, a Idade das Trevas, onde na igreja, na época, uma médium relatou que o menino viria brincar entre os lobos e as serpentes. Então, ele veio no momento para demonstrar para a gente, olha, eu consegui vencer o mundo, tal qual Jesus, né? Claro que ele não é do mesmo patamar de Jesus, mas é um discípulo, né? Segundo alguns historiadores, devido ao seu comportamento, foi o segundo Cristo encarnado, mas não de superioridade, mas foi o mais que conseguiu se aproximar, né, do amor de Jesus, tanto que, como João Evangelista, né, na reencarnação como João, Jesus falou que era o que mais amava naquela época. Então, assim, ele veio para demonstrar para a gente que a gente consegue sim doar. E ele tem uma passagem muito interessante, quando ele, lá naquele cinto, naquele cordão de franciscano, tem ali a castidade, os três nós, né? Significam castidade, obediência e pobreza. E a pobreza de Francisco, a gente acha que é miséria, né? Mas não. A pobreza de Francisco era compartilhar o que ele tinha. Então, nós hoje podemos falar assim, mas eu não tenho
os bens que fulano tem, eu não tenho o dinheiro que o fulano tem. Mas o que nós podemos partilhar? Hoje nós que somos conhecedores dessa doutrina que vem nos libertando, né? Nós estamos em processo de libertação. Quantas vezes, no momento desse, nós conseguimos doar, ofertar esperança para as pessoas? Uma calma que, de repente, vem, que a gente nem sabe de onde vem, né? Mas é fruto dos estudos, fruto das meditações e da nossa tentativa de conexão com esses benfeitores espirituais. Essa é a verdadeira riqueza, né? E Joana fala aqui que sabe que é mordomo transitório e não dono permanente. Então, a gente vê aí famílias, né, brigando por causa de bens. A gente vê muitas vezes que nós nos escravizamos, sim, a determinadas situações. E eu torno a dizer, né? Não é para a gente não querer ter nada, achar que a gente está num mundo superior, que já que eu sou espírito, eu vou me desapegar de tudo. O nosso desapego hoje é outro, né? O nosso desapego que é extremamente necessário, né? O nosso orgulho. Tanto que quando ela fala aqui, né, na frente, né, logo na entrada do texto, na abertura do texto, ela fala o quê? Que é o orgulho que nos leva à ruína. Então, é o desapego, sim, desse orgulho, do egoísmo, da nossa vaidade, né? E quando a gente fala do orgulho, do egoísmo, nós pensamos logo assim, olha, a exaltação da personalidade. A gente dá logo não é um chavão, mas é o sentido da palavra esse. O egoísmo, né? A posse de tudo. Aí, Irmã Dufour e Joana também vem trazendo perfeitamente isso, né? Nos esclarece o quê? Que nós temos atitudes orgulhosas e egoístas o tempo todo, no decorrer da nossa vida. Então, precisamos nos desapegar dessas atitudes. Vamos lá, vamos pegar exemplos, né? A gente é bom quando traz exemplos que a gente consegue se ver nas situações, né? A gente que dirige, eu sempre dou esse exemplo. A gente que dirige e que às vezes está numa situação no trânsito e briga para não dar passagem para o carro, né? Às vezes a gente entra num duelo ali, olha o evangelho da nossa vida. Duelo, egoísmo, orgulho. E quando a gente consegue não ter atitudes egoístas, nós também estamos usando o evangelho, estamos sendo obedientes. Não ainda resignados, mas estamos sendo obedientes. Então, muitas vezes, né, hoje, a nossa renúncia, o nosso desapego é dessas emoções que nos destroem. Quando nós nos apegamos demasiadamente ao passado, né, aí a gente cria expectativas em relação às pessoas, em relação à vida, né? Como ela fala que a gente acha que nasceu para ser servido, né? A gente cria expectativas, só que a vida ela vai nos dar aquilo que a gente necessita. Então, as pessoas que estão conosco, elas não vão mudar porque eu quero que elas mudem. O mundo não vai mudar porque eu quero que ele mude. Amanhã não vai amanhecer com uma vacina, né, que vai curar todo mundo, porque não é essa a proposta ainda, né? Então, é a gente realmente entender o papel que a gente tem hoje aqui. E se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 922, onde Kardec pergunta qual é o sentido da felicidade na visão dos espíritos. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida espiritual, consciência tranquila e a fé no futuro. Então, muitas vezes, nós esquecemos dessa consciência tranquila e a fé do futuro e nos colocamos no mar de lodo aqui e fica difícil depois de sair disso. Então, a proposta, quando a Joana vem trazer para a gente, é a gente modificar o nosso olhar sobre aquilo que a gente tem hoje. Porque tudo é passageiro. Tudo. Né? Nós estamos aqui no momento, como diz na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, nosso objetivo aqui é o progresso,
passar pelas vicissitudes da vida para chegar até a perfeição. Então, passar pelas vicissitudes da vida de espírito. Essa vida aqui agora é a vida de encarnado, é a existência de encarnado. Isso vai passar. Então, vamos pensar em Francisco, né? Onde ele ensinou que a verdadeira pobreza era compartilhar o que tinha. E o que a gente tem hoje? A gente tem um tesouro nas mãos. A gente tem um tesouro. Porque a gente está passando por um momento desse. O amigo trouxe aí a questão da colega. A gente tem a esperança, gente. A fé no futuro. A gente já sabe. A gente já sabe disso. A gente pode não querer ir. A gente pode não querer passar pelo sofrimento. A gente pode querer o que for. Mas a gente sabe que a vida futura nos espera. E para ter uma vida futura feliz, de acordo com os espíritos, é necessário que eu tenha uma consciência tranquila, ou seja, que eu tenha uma vida aqui coerente com o que eu estou estudando, não perfeita, porque a gente erra, mas coerente, assim, no meu esforço de me tornar uma pessoa melhor. E a posse do necessário, que é o que eu vou lá para o Evangelho, quando ele diz o seguinte, né? Vou botar o óculos aqui. Ele diz o seguinte: procurai vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os bens vos são confiados e que devereis justificar o emprego que lhe destes, como numa prestação de contas de tutela. Então, ó, procurai vos contentar com pouco. Né? É nessa ânsia, às vezes, nesse afã de querer, de ter, a gente perde a nossa essência. E a nossa essência é divina. Né? A nossa essência o nosso objetivo hoje é de nos tornarmos espíritos melhores. Né? Então, vamos lá voltar para Joana. Como ela diz lá no final da lição, diz assim: almejas paz e afeição, felicidade e autorrealização. Então, todos nós que aqui estamos queremos isso. Queremos paz, queremos afeição, queremos felicidade, queremos autorrealização. E aí Jesus disse o quê? Meu reino não é desse mundo. Tem lá no capítulo 2, se não me engano, do Evangelho, né? A felicidade não é desse mundo. Então, meus irmãos, nós vamos ter aqui momentos felizes. Nós temos provas e situações que necessitamos passar para o nosso próprio progresso. Mas nós podemos, dentro disso tudo, ter momentos felizes quando conseguirmos enxergar a nossa vida sob um outro prisma. Então, assim, a gente está encarnado. A gente está aqui e Divaldo fala que assim, nós somos os precursores desses espíritos que vão retornar, né? Que já estão retornando. Ele fala daqueles grandes filósofos, fala de Joana de Ângeles, fala de Francisco de Assis, uma previsão, né? Lá pelo ano de 2028, por aí, mas muitos deles já estão conosco, né? Emmanuel já tem algum tempo aí, e vários outros, né? Que a gente não tem essa informação, isso aí é coisa de guia espiritual mesmo. Então, qual é a nossa proposta hoje, né? É a gente pegar esses conhecimentos da doutrina espírita e pegar isso para a gente. Para a gente. A proposta a doutrina espírita está lá no Livro dos Médiuns, quando Erasto diz, né, que a doutrina espírita ela é para a transformação do homem. Então, não adianta, né, eu, Renata, querer agora transformar a humanidade a partir da minha imagem e semelhança. Eu tenho que pegar o que a doutrina dos espíritos me oferece de conteúdo de verdade, aproveitar esse momento para me transformar. Então, me transformar é me desvencilhar de tudo aquilo que me prende aqui. O que me prende aqui? As emoções, o que é material, né? O que, na verdade, nós não precisamos carregar quando a gente desencarnar.
E aí no final ela fala assim, né? Somente é feliz aquele que é livre. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tomou-a como norma de conduta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, hoje, nós temos aí esse evangelho que é um roteiro de vida para a gente. É um roteiro de vida, é um manual. E nesse momento, eu sempre converso com as pessoas, né, e fico assim, gente, o que seria de mim se não fosse o conhecimento, né, o estudo, a busca, né, no que a doutrina dos espíritos me oferece? Como é que ia ser esse momento onde a ideia do nada, a simples ideia do nada, né, faz com que eu me perca? Poderia fazer isso. Mas eu tenho essa doutrina e eu sei que um dia eu vou ser feliz como esses espíritos felizes que já têm uma outra concepção. A nossa felicidade hoje, né, é muito material ainda. A gente condiciona. Ah, eu só vou ser feliz se... E se isso? E se o meu filho for assim? Mas Joana fala aqui, somente é feliz aquele que é livre. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade. Então a gente vê aí, tem muitos espíritos que conseguem, né, já com o conhecimento que tem, ter uma vida, não vamos falar uma vida plena, né, porque o mundo ainda é de provas e expiações e nós estamos na condição de espíritos imperfeitos, mas conseguem passar a vida, né, as situações com dignidade. Por quê? Porque já tem essa visão do futuro, a visão dos benfeitores, já tem uma visão espiritual, né, que consegue superar essas dificuldades que são tão decorrentes, né, na nossa condição de espíritos imperfeitos e do planeta que a gente vive. Então, o momento hoje é da gente, como diz Joana aqui, né? Jesus disse para o moço rico: despoja-te de tudo, dá aos outros que seja útil e segue-me. Então, às vezes, a gente, nesse momento, né? Me veio isso agora na cabeça. Às vezes a gente está sem falar com algum parente, né? A gente está de briga com alguém. Despoja-te de tudo. Despoja-te do teu orgulho, vai lá, dá o primeiro passo. Né? A gente, às vezes, materializa tanto achando que é simplesmente o dinheiro, o bem, mas não. É a gente se dar a oportunidade também de crescer com o que a vida está nos oferecendo. Então, nesse momento em que nós somos convocados, né? Nós estamos aí no momento de testemunho, no momento que a gente está colocando em prática, tentando colocar em prática tudo que a gente vem estudando. Ah, é fácil? Não, não é fácil não. Porque tem dia que a gente acorda esquisito, tem dia que a gente acorda 100%, mas tem dia, e é nesse dia que a gente tem que buscar o apoio dos guias espirituais, a gente buscar, sabe, nesses ensinamentos que a gente vem tendo ao longo do tempo, forças para seguir adiante. E que os bens materiais não sejam empecilhos, mas sejam recursos, né? Como disse aqui a frase, né? Como eu disse no início, os bens devem ser considerados como meios e não fim. Então, se nós podemos estudar, se nós podemos trabalhar, se nós podemos fazer um bom uso do que a gente tem, maravilha. Se a gente não tem tantos recursos financeiros, que sejamos pessoas de bem, espíritos de bem, né? O bem que a traça não vai querer, não tem como, né? O ferrugem não vai corroer, o bem que nós já teremos conquistado. Isso é o primordial para as nossas vidas, né? Então, assim, fica aí a reflexão. Eu disse no início que para mim foi muito importante fazer esse estudo. Eu já havia estudado esse mês desprendimento dos bens terrenos e Joana veio coroar aí o estudo com Jesus e posses, né? A Luceni me sorteou e me deu um presentão.
tá? Acho que já passou o tempo aí. Obrigada pelo carinho, oportunidade de vocês. E aí eu passo a palavra para o Carlos aí para ele conduzir a reunião. Obrigado, Renato. Como sempre, muito boas suas palavras, um excelente estudo. E agora a gente abre aos amigos para comentários, debates. Fique à vontade. Eu estou aqui no celular, não consigo ver muito bem, mas quem quiser pode levantar a mãozinha aí que a gente chama aqui. Carlos já está deixando a gravação, Carlos. Opa. Deixa eu parar aqui de gravar.